Então a pergunta que nós temos aqui, a pessoa não se identificou, perguntou: um transexual, ao aceitar Jesus, pode se relacionar e viver ou ter um casamento à luz da Bíblia? Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Queremos ressaltar que essa pergunta ela foi feita durante o nosso congresso apologético. Entendemos à luz da Bíblia, da palavra do Senhor, e quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, ela é uma nova criatura. Ela agora tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo e tem a sua vida transformada. Tendo a sua vida transformada, ela tem condições de olhar para uma outra pessoa de outro sexo e ter uma vida restaurada por Deus, também nesse importante item que é o casamento. O casamento, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão, como diz no sentido antigo, amigadas. Mas esse tipo de relação não é uma relação que nós encontramos respaldo bíblico. Portanto, Jesus honrou o casamento quando foi convidado lá nas bodas de Caná da Galileia. Então houve uma cerimônia civil, um reconhecimento civil, e com certeza quando há este reconhecimento civil e a pessoa tem um entendimento da parte de Deus, ela procura também receber a bênção de Deus, independente de como foi a sua vida anterior ao conhecimento que agora ela tem de Jesus Cristo, que transforma as velhas coisas em coisas que agora são novas, sobre a orientação da palavra de Deus e sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém. Temos outra pergunta que diz: pode-se afirmar que a maioria dos filósofos ou grandes pensadores são ateus? Se a resposta for sim, por que essa tendência de ateísmo? Mas antes vamos responder a pergunta do irmão Guga. Nós vamos atrelar junto com a pergunta do irmão Guga, que ele pergunta: qual é o motivo de vários cristãos simpatizadores com a ideologia marxista? E por que isso? E por que nunca foram regeneradas? Essas duas perguntas também foram feitas durante o nosso CONAR, 13º CONAR, e são perguntas semelhantes, porque a ideologia marxista é uma ideologia que não crê em Deus. E essa denominação é o ateísmo. Teísmo significa uma pessoa que crê em Deus. Quando coloca a palavra a, é uma negação.
Daí a denominação ateísmo. Vamos ler o que diz o Salmo 14, no seu verso 1. O salmista, ele tem uma importante advertência a respeito disso. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Então aqui vemos o Salmo de Davi, que fala dos nécios, que é uma expressão para uma pessoa que não crê em Deus. Podemos ver algumas características do ateísmo, que envolve toda a ideologia marxista. Negam a existência de Deus. Diz, não há Deus. Depois, normalmente tem vidas corrompidas. É o que diz o verso 1. Não há Deus, tem se corrompido. Ainda dentro desse verso, fazem abomináveis em suas obras. Leiamos o verso 2 desse Salmo 14. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então, aqui o salmista diz, não tem entendimento. Alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, isto é, são pessoas que ignoram a Deus, não o buscam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. É o que diz o verso 1, já lemos, agora também podemos ler o verso 3. Todos se desviaram igualmente, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então aqui, com certeza, o apóstolo Paulo utilizou destes versos para falar ali no Epístola de Romanos. Todos se desviaram de Deus. É o que diz o verso 3 deste Salmo 14. Tornam-se imundos, vivem em ignorância, sem conhecer a Deus, é o que diz o verso 4. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Então, vivem em ignorância, sem conhecer a Deus. Eles não invocam a Deus, não terão conhecimento. E mais, destroem o povo de Deus, comem o meu povo como se comessem pão, nunca oram, não há que invocam ao Senhor. Que mais? Verso 5. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Então oprimem o pobre. Ali se acham em grande pavor. E dessa maneira nós vemos o apóstolo Paulo citar isso em Romanos capítulo 3. Também Paulo cita em Romanos capítulo 1. E vamos ler o que também Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então aqui Paulo
está dizendo: não serei nécio. Um cuidado para aqueles que fazem o trabalho de Deus, porque se quiser, ele está falando de gloriar-me no contexto desse verso, ele está falando de visões e revelações que ele recebeu da parte de Deus, e ele toma esse grande cuidado para que ele não seja também nécio. E também nesse mesmo capítulo, no verso 11, vejamos o que ele fala. Fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior aos superapóstolos, embora eu nada seja. Então aqui ele mesmo reconhece que houve um constrangimento da parte dos coríntios, que ele, de uma certa forma, ele como que dizendo: vocês deviam ter vingado a mim e ao meu ministério diante de meus inimigos no seu meio, pois conhece o meu poder apostólico que usei entre vocês. É o que ele afirma no verso 12: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Daí podemos ver que devemos ter o cuidado com relação à nossa maneira de encarar o Evangelho. E hoje, nos nossos dias, queremos chamar a atenção dos nossos ouvintes, porque nas escolas, nos programas educacionais, esses pensamentos de ateísmo, ele é inculcado nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, e isso está ocupando também as universidades, apesar que na universidade o jovem já tem um conhecimento melhor, sabe fazer um pouco melhor uma escolha, mas essa tendência esquerdista que dominava o país teve uma infiltração muito grande, derrubando os valores da palavra de Deus, da crença em Deus, da criação de Deus. Esses valores são valores quebrados, e essa influência ela tem crescido muito em nossos dias. E nós que somos portadores, proclamadores da palavra do Senhor, do grande alicerce que é o Senhor Jesus Cristo, da doutrina dos apóstolos, da revelação dos profetas, nós temos uma grande responsabilidade para que alertemos as pessoas a respeito dessa tendência ideológica que está sendo proclamada, e assim os nossos jovens possam crescer com valores que a palavra de Deus tanto ensina. Por isso, a nossa alerta para que os pais tragam os seus filhos na escola bíblica dominical, hoje, principalmente na parte da manhã. Hoje tem muitas igrejas que já nem fazem mais a escola bíblica dominical. Fazem a escola às 6 horas, porque os crentes estão com tantos afazeres que não vêm na parte da manhã na igreja.
E isso era algo extremamente importante no passado e deve continuar em nossa geração, porque a promessa da palavra de Deus, conforme Provérbios capítulo 22, 6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for adulta, não se desviará dele. Então hoje, os pais estão cansados, às vezes tiveram alguma atividade no sábado à noite, e chega no domingo, dormem até tarde, ou se envolvem em outras atividades. Enquanto isso, durante a semana, esse tipo de ensino desses pensadores, como diz aqui o nosso irmão, está sendo inculcado na mente das crianças, dos jovens, valores que vão contra a palavra do Senhor. E o que fazer? Cruzar os braços? Deixar que essa influência domine? Ou vamos lutar contra essa correnteza? Você que é pai, avô, você tem uma grande responsabilidade, que vai ser um dia cobrada, para que você se desperte e você possa trazer os seus filhos, seus netos, crianças que você tem influência, jovens, adolescentes, para a casa do Senhor, porque domingo é o dia do Senhor. E assim receber esse ensino tão importante, em que a palavra de Deus diz que um dia vão sentir fome da palavra do Senhor. E o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da minha boca. Então é tempo de reforma, assim como aconteceu nos dias do rei Asa, do rei Josias, que foram reis que colocaram a palavra de Deus em prioridade, hoje também, para que essa influência que está tão divulgada, como pudemos observar nesse último exame do Enem, muitas questões colocadas dentro desses pensamentos ateístas, ideologia marxista, valores que vão totalmente contra a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus levante um povo que realmente dobre os seus joelhos, busque orar, busca estar preparada para a volta de Cristo. Por isso Jesus disse: quando eu vier, por acaso acharei fé sobre a terra? Então hoje nós vemos um grande desvio. Pessoas, infelizmente, que não dão o devido valor para todo o esforço que a igreja faz para que o ensino bíblico ele seja feito. Abre a igreja, toda uma dedicação, mas infelizmente vemos o povo acomodado. Que Deus tenha misericórdia desta geração. Amém. Essa realidade em escolas e em faculdades é muito real. Eu recentemente me formei e se você não tiver ali um posicionamento, você é dominado por aqueles ensinamentos de professores que querem colocar essas ideologias na cabeça
das pessoas. E quando você pega uma pessoa que não tem um posicionamento forte, não tem uma certeza daquilo que acredita, aquilo realmente te envolve, né? Aquilo realmente te seduz, essas ideologias. Eu estava pesquisando aqui enquanto o pastor falava e eu vi que mais de 62% dos filósofos eles são ateus. Mas, em contrapartida, encontrei no site do CACP, parceiro aqui da Igreja Evangélica da Paz, uma entrevista interessante de um filósofo de nome Pondé. Ele conta por que ele deixou de ser ateu. Então, procura depois no site do CACP. Filósofo Pondé conta por que deixou de ser ateu. Uma entrevista bem interessante. Eu estava lendo uma leitura aqui por cima. Se você entrar depois no site do CACP, cacp.org.br, você vai conseguir também ler essa entrevista e entender um pouco mais sobre esse assunto, o que ele pensava, como ele agia, por que ele deixou de ser ateu. Uma leitura bem interessante para você fazer depois, aí, quando você tiver um momento, amém? O nosso programa, infelizmente, está chegando ao seu final. Será reprisado às 19 horas e à 1 hora da manhã também. Temos aqui alguns pedidos de oração.